Acredito que esteja gravando. Mudei um pouco as coisas aqui, gente, porque por causa do celular, né? Espero que essa imagem não fique ruim. E o som também, porque é um outro aparelho. Mas hoje eu queria falar com vocês, mas antes de começar, né? Deem o seu like, compartilhe e, por favor, façam seus comentários. Eu hoje queria falar de uma coisa diferente, um pouquinho, né? E vocês viram que eu falei lá no começo que eu era exilada e falei sobre Star Trek, essas coisas todas. E eu queria falar com vocês hoje um pouco dos ETs na minha vida. Se vocês acham que alguém está assistindo e acompanhando e acha que até agora que eu não era uma pessoa muito normal, natural, agora vocês terão muita certeza de que eu não sou e nunca fui nem um pouquinho nada convencional, natural, né? E para um mundo há 60 anos atrás, onde as pessoas não falavam sobre reencarnação, onde a minha família ela não era espírita, né? Vinha de uma formação católica, nordestina de ambos os lados. Eu falei no outro vídeo que eu morei numa casa das irmãs do meu avô, mas era do meu avô materno. Eu falei errado, eu falei paterno, mas é materno. E foi nessa época, nessa casa, onde eu comecei a sonhar também com seres que não eram daqui, sabe? Sabe, assim, parecidos com aqueles ETs que não o ET do filme, mas assim, o formato, tá? Daquela cabeça grande, mas não quadradinho que nem o ET, mas eram figuras diferentes. E eu lembro dessas cabeças. Mas eu tinha medo, sabe? Eu acho que não eram, assim, eu não tenho nítida lembrança, não tenho. Mas toda essa coisa de você ter uma lembrança e uma familiaridade com pessoas que não eram aqui da Terra. Eu tinha certeza, não era certeza, a minha convicção de que reencarnação existia. Eu tinha a mesma convicção de que vidas em outros planetas também existiam. Então, para mim, aquilo era extremamente natural. Eu vinha com... Como que eu vou dizer assim? Eu sabia, para uma família que era extremamente humilde, não tinha condições de estudo, não tinha condições de... Não sabiam, né, não tinham acesso a livros, mas eu sabia quem era Leonardo da Vinci, eu sabia quem era Michelangelo, eram pessoas conhecidas para mim, né? A parte de costureiros famosos, para mim aquilo também era extremamente natural. Eu sabia quem era quem, quando eu ouvia falar, é como se aquilo para mim fosse extremamente familiar. E os ETs era a mesma coisa. Só que quando eu morei nessa casa, eu lembro de uma sala, assim, seriam 2 quartos, sabe?
Mas a minha mãe fez uma sala e um quarto. Como eu acho que a parte que seria a sala era maior, ela fez como quarto. E nós duas dormíamos com eles, porque principalmente eu tinha pavor naquela casa, né? Então minha irmã dormia, eu voltei a dormir no berço, olha só. E a minha irmã dormia na cama, na beirada da cama da minha mãe, que se encontrava com o meu berço, porque o meu berço ficava grudado na cama dela durante a noite, de tanto medo que eu tinha, né, das coisas que aconteciam. Só que eu lembro que eu dormia e daqui a pouco eu estava na outra sala, sozinha. Só que aí, quando eu estava naquela outra sala, esses homenzinhos com essa cabeça triangular, eles apareciam. Só que eu tinha muito medo deles, né? Eu tenho a impressão que eles me abduziam. E foi nessa época que algum chip foi colocado na minha cabeça. E quando eu comecei a ter dores de cabeça, né? Eu já tinha dor de cabeça antes. Quando eu brincava muito, eu tinha dores de cabeça. Eu ficava sentada depois, e naquela coisa de eu ficava sentada porque minha cabeça estava doendo. E depois desencadeou na minha vida adulta, jovem adulta, desencadeou enxaqueca. Então, eu sempre tive esse contato com esses seres. Só que eu não tinha muita consciência. Eu comecei a ter essa consciência agora, né, depois de velha, vamos dizer assim. Eu acho que eu era abduzida, sabe? Porque todo filme, tinha um filme que para mim aquele filme era desesperador. Ele teve, acho que uma edição recente aí, Os Invasores. E aquele filme, para mim aquilo era extremamente real e nítido. Não as histórias do filme, mas a sensação que aquilo me trazia. Da gente ser vigiado e não importava onde nós estivéssemos, nós éramos encontrados. E isso começou a ficar ligado também em relação aos sonhos que eu comecei a ter com a Segunda Guerra Mundial. Foi passando o tempo e eu fui crescendo, né, mesmo depois de ter saído daquela casa, e a fixação por vida extraterrestre começou a ficar extremamente forte. E uma sensação de isolamento, de não pertencimento a esse mundo, a tecnologia que me rodeava. Aquilo foi crescendo, sabe? Cada vez mais. Quando foi eu tinha 10 anos de idade, eu morava aqui na Zona Norte, no alto da Vila Medeiros, e eu e minha irmã vimos uma grande nave. Mas era uma nave muito grande. E devia ser perto de umas 8 horas da noite, verão. Nós estávamos brincando na rua, na calçada, junto com o nosso vizinho. Estavam os pais dele ali também na calçada, cuidando da gente, tudo. E de repente apareceu essa nave enorme. E a gente estava assim num terreno baldio. E eu fui em direção, né, àquelas luzes. Era muito semelhante àquela nave que apareceu no filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, do Spielberg.
Tanto é que quando eu e minha irmã fomos assistir esse filme, quando apareceu a nave, a gente parou no cinema, uma olhou para a cara da outra, a gente pegou na mão e falou, foi aquilo que a gente viu. Porque foi exatamente muito semelhante. Só que quando aquela nave apareceu, eu fui em direção ao meio dela, assim, né? Que eu olhava assim e via aquela coisa. E eu queria ir embora com aquilo. Né? A minha irmã ainda gritava para mim, Rose, volta aqui, Rose. E aí depois aquela nave sumiu. Né? Ela subiu, foi embora. E eu nunca, na minha vida, esqueci daquela cena, aqueles detalhes todos, porque eu tenho memória fotográfica. Né? Para tudo aquilo que me interessa, eu guardo detalhes, como eu guardei detalhes dos desdobramentos que eu fiz, e de decoração, de cores, até de cheiro. Mais tarde, quando eu fiz faculdade de psicologia, que eu cheguei a fazer estágio em atendimento, a minha mente também acabou sendo treinada para guardar essas coisas, né? Muitos detalhes daquilo que me era dito, como era dito. Então, a minha mente acabou sempre sendo treinada para esse tipo de coisa. Então, eu lembro de coisas detalhadamente, até de como a pessoa me falou, a forma que ela me falou, no tom que ela me falou. Então, isso fica muito vívido em mim. E nessa época, então eu fui crescendo, e quando eu fui seguindo muito, sabe aquele filme Star Trek? Dentro desse Star Trek, tudo para mim era extremamente familiar. Muito, 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 muito. Passou um tempo e eu comecei a ter desdobramentos em relação a ETs, né? Em relação a naves, de encontrar naves, de entrar dentro de naves, passear ou então volitar. Para quem não conhece essa palavra, a gente, quando sai do corpo, então esse movimento que a gente sai do corpo, depois a gente não anda com o nosso perispírito, nós volitamos, né? Então a gente simplesmente se desliza no ar e pode ir para cima, para baixo, para os lados. E eu volitava, né? Eu volitei para muitos lugares onde tinham naves. Teve um dia que a gente estava lá no litoral, na Praia Grande, e eu ficava, porque a gente tinha uma cobertura, e eu ficava muito tempo olhando o céu, eu sempre fiquei olhando muito o céu. E fui deitar e fiquei imaginando, né? Eu falei assim, meu Deus do céu, como eu queria ir embora desse planeta. E eu já tinha tido outros desdobramentos com esse povo, e aí vieram me buscar. E me pegaram na mão, e eu saí, porque eu dormia na sala, eu saí da sala, fui em direção ao quintal, ao terraço que nós tínhamos atrás, e nisso eu fui pega pela mão, tinham dois, um de cada lado, e nós voamos, literalmente, numa velocidade enorme, em direção ao mar. E aí eles me mostravam, eu conseguia ver tudo o que se passava embaixo do mar. Gente, é uma coisa maravilhosa. E aí eu vi uma nave gigantesca, não muito longe do nosso litoral, aquele litoral sul, tá? E aí eu vi aquela nave lá no fundo do mar, enorme, e nós mergulhávamos, né?
para ir dentro dessa nave. Então, eu tenho assim, algumas histórias também com desdobramentos com ET, que foram muito vívidas, até o dia em que eu estava lá, né? Vieram me buscar. Eu estava lá não estava no Guarujá? Deixa eu ver se eu estava no Guarujá, se a gente ainda estava naquele apartamento. Eu não consigo lembrar direito, gente. Mas me vieram me buscar e eu fiquei numa felicidade muito grande, porque eu ia ser levada a uma grande nave que estava na órbita terrena, e de lá eu ia ter uma visita muito importante para mim, rever, né, muitas pessoas que ficaram naquele planeta de onde eu fui exilada. Então, assim, eu também tenho algumas histórias ligadas a ET muito forte, né? Que eu acho que vai ser interessante colocar aqui para vocês. Se vocês tiverem interesse, por favor, então coloquem aqui nos comentários. Rô, conta mais, fala pra gente. E aí eu conto com mais detalhes essas minhas andanças fora do corpo, tá bom? Então, fiquem com Deus. Tenham um dia, uma semana cheia de luz aí para todos vocês. E espero que todos nós tenhamos uma caminhada com muita luz. E deem o seu like, compartilhem esse vídeo e façam lá os seus comentários, suas perguntas, aquilo que vocês quiserem deixar para mim, para eu também conseguir mais material para poder fazer vídeos para vocês, tá bom? Um beijo e um abraço muito gostoso. Tchau, tchau.